Alô, tudo bem, irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sou Davi Costa e venho passar para a verdadeira Igreja de Cristo, uma mensagem do Deus de Israel para aqueles que querem buscar o batismo com o Espírito Santo, um escudo para enfrentar demônios, bruxos, enfrentar todo o homem perverso e ter um autocontrole em relação ao pecado, a se afastar do pecado, tá bom? E também existem situações em que o Deus de Israel mandou revelar para a verdadeira Igreja de Cristo, está relacionada a mídia, no caso, a mídia, Existem situações de manipulação por parte da maçonaria em relação à mídia, Seja em filmes, seja em notícias, seja em qualquer tipo de história, seja na palavra de Deus, entendeu? Qual for a mídia eles querem estar controlando, seja na rádio, seja na televisão, seja na internet, A internet eles não conseguem tanto manipular. Já estão, segundo Deus já esteve falando para mim, no caso revelando, que agora nos finais dos tempos eles estão mais ou menos conseguindo manipular sem a internet, mas nem tanto, nem tanto. Tem como fugir? Tem como fugir da manipulação deles, entendeu? Existe a grandiosa Google, Google, que ela é usada muito pela maçonaria, entendeu? Ela manipula muitos perfis de muita gente, entendeu? Muita gente é manipulado, principalmente racista. A Google é da Inglaterra, entendeu? Então ela faz certinho aquilo que Satanás quer, que é destruir os sonhos, a sobrevivência e a paz das pessoas. Amém? Eu aconselho aos irmãos evangélicos pentecostais, terem cuidado com aplicativos, de bíblias relacionados como é que se diz, a Antigo, a Novo Testamento, que os textos estão sendo praticamente mudados, entendeu? Não é mais o mesmo texto, não bate com aqueles que são originais, igual da Almeida e da Sociedade do Brasil. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Eu tenho mostrado para vocês, na minha playlist, que aquele que acessou minha playlist sabe do que eu estou falando, que eles alteraram, a Bíblia desde lá da época da Santa Inquisição, entendeu? E existe uma Bíblia original de Lutero, entendeu? Que os últimos exemplares foram queimados na época do nazismo, entendeu? Sendo que sobrou só 2 exemplares, sendo que um exemplar foi para o céu e outro ficou lá em Israel, que Jesus Cristo mesmo levou e deixou lá na biblioteca pública de lá, entendeu? Tudo bem. Então tá. Então está acontecendo isto na mídia. Se você for pesquisar na internet, você já não encontra a mesma coisa que está na Bíblia antiga, que é as versões da Almeida, que eu gosto sempre dessa da Almeida. E eu sempre fui ensinado desde criança que a Almeida segue um padrão, que é a mesma que segue a Sociedade Bíblica do Brasil, entendeu? Então, começaram a inventar negócio de Bíblia comentada, que daí por diante começaram a inventar outras palavras, outros sinônimos, ou outro sentido para o versículo. Estão entendendo? E os irmãos começaram a se degladiar, falando, não, mas na minha Bíblia fala assim, mas essa aqui a minha Bíblia fala assim. Tá entendendo? Existia um versículo lá em Daniel 12 que falava sobre o arcanjo Miguel, que falava o meu servo, e depois mudou para meu príncipe, entendeu? Nesse caso, seria uma outra situação que Deus revelou para mim, no caso de meu servo e meu príncipe, não é verdade? Porque ele vinha como governante,
entendeu? Ele vinha como governante do mundo, né? Mas não vem mais. Deus mudou o tempo, entendeu? Tá legal. Mas, além disso, as pessoas, aliás, em relação à mídia, em relação à internet, em relação a conteúdo das igrejas, na internet, tenham cuidado. Em relação a batismo com o Espírito Santo, na internet, tenham cuidado porque eles não ensinam corretamente, entendeu? Tem vários tipos de demonstração do batismo com o Espírito Santo, mas não mostra que tem que ser em jejum e oração, que você tem que pedir perdão dos seus pecados, você está entendendo? Que são conforme Atos 9:9, que Paulo falou que seria em 3 dias, aliás, falou já, que Paulo escreveu lá em Atos, 3 dias que ele ficou em jejum, amando de Jesus Cristo, tá entendendo? As pessoas começam a ensinar de forma errada, entendeu? Então tá, tem uma situação também em que outras pessoas estão dizendo, né, que o selo de Deus é o sábado. Não, o selo de Deus não é o sábado. O selo de Deus é o Espírito Santo. Tá entendendo? É o Espírito Santo. Mas como é que eu sei disso? Leia lá em Efésios 1:13. Leia lá. Entendeu? O selo de Deus é o Espírito Santo. Aí o Deus de Israel pega e revela para mim o porquê desse selo. Na verdade, que foi criado lá no campo, lá no céu, pelo Deus Espírito Santo. Porque na grande tribulação, né, vai haver pessoas marcadas na testa que irão para o inferno, já estão marcadas pelo próprio Deus de Israel. Entendeu? Já estão marcadas. Estas não tem mais como. Por quê? Porque elas negaram a Cristo, blasfemaram contra o Espírito Santo, blasfemaram contra Cristo. Como? Na loja maçom, ele fala um monte de besteira, um monte de imoralidade para Cristo. Só que ele tem que mostrar na mente dele que ele é verdadeiro. Tá entendendo? Eles materializam para dizer uma pessoa na frente dele com o poder das trevas e ele tem que manter relação, entendeu? Se for homem, ele tem que meter o pênis naquele ser e dizer que está estrupando, entendeu? Jesus Cristo. Ou se não, se for o Espírito Santo, também a mesma coisa, ele está estrupando o Espírito Santo. Tá entendendo? Aí ele diz, não, que isso, nós oramos em cima da Bíblia, igual um mestre maçom que falou para mim na cara de pau, mas ele estava me observando todo o tempo meus passos dentro de uma empresa. Ele estava observando todo o tempo, e eu só de olho nele. E depois que eu falei da maçonaria, ele não gostou. Que isso, irmão? Eu sou maçom, nós oramos sobre a Bíblia, nós respeitamos a Deus. Que papo furado. Vocês mentem, chega a estar no sangue deles a mentira. Tá entendendo? É, gente, eles mentem na cara dura. Então tá. Então muita gente já está marcado na testa, e quem é batizado com o Espírito Santo consegue ver. É de forma o quê? Né, que as pessoas falam espiritual, não é espiritual, Deus não gosta nem que fale espiritual. Fala é sobrenatural, né? É manifestado por Deus aqui na testa, a marca. Entendeu? Então tá. Então tem gente que ainda vai recrutar, dizer que não acredita. Claro, não está batizado com o Espírito Santo. Agora pergunta para uma pessoa batizada com o Espírito Santo se ela consegue ver uma pessoa que já está destinada para o inferno. Ela consegue, ela vai te falar a verdade. Ela não pode mentir. Entendeu? É, gente. Já estamos nos conformes. Já está sendo, o povo já está marcado. Entendeu? Então existem essas pessoas que são os satânicos,
da maçonaria que finge ser amigos, mas não são, entendeu? Que finge ser alegres, mas não são, entendeu? Finge ser justo, mas não são, entendeu? Todo maçom é racista, todo mundo sabe que maçom não ajuda ninguém, maçom só ajuda maçom. Ah, é? Ó, bonito, bonito, né? Tu tem compaixão, tu tem misericórdia, não é verdade? É, tá certo, tá certo. Tudo bem. Mas se vocês forem ver na mídia, né? Na mídia, eles falam na cara de pau. Entendeu? Nós somos a maçonaria. Nós somos aquilo e aquilo outro. Nós somos o cão chupando manga. Eles falam na cara de pau. Entendeu? Mas por que isso? Porque eles usavam o poder das trevas e usam o poder das trevas. Porém, o poder das trevas já vai ser retirado ao redor do globo. Adivinha o que é o poder das trevas? Hein? Que Deus revelou para mim. É o campo magnético, gente. Tá entendendo? Sabe aquele campo magnético que sai do sul, entra no Polo Norte, sai do Polo Norte, entra no sul, entendeu? Você que já estudou física, sabe o que é o campo magnético. É esse que é o poder das trevas utilizado pela maçonaria, que nem eles sabem. Nem eles sabem que é isso. Que é o campo magnético, eles não sabiam, que é o mesmo que faz a televisão funcionar, o Wi-Fi funcionar, o rádio funcionar, a internet funcionar. Tá entendendo? É isso aí, gente. Entendeu? Tá legal. Então, voltando para a mídia, tá? Eu vou voltar para a mídia, né? Os satânicos da maçonaria, eles têm atrapalhado muito, muito mesmo, a música, entendeu? Muitos cristãos não buscam mais o batismo com o Espírito Santo para poder, o quê? Cantar nas igrejas, para poder compor uma música batizada com o Espírito Santo, entendeu? Aliás, batizada não, inspirada pelo Espírito Santo, tá entendendo? Já não fazem mais isso, né? Por quê? Bom, tem gente que acha que não há necessidade de buscar o Espírito Santo, sendo que há necessidade, gente, entendeu? Tem que haver, né, o batismo com o Espírito Santo. Todos que se converteram a Jesus Cristo foram batizados com o Espírito Santo, entendeu? Todos os apóstolos, Maria, José, entendeu? Até Lázaro se batizou com o Espírito Santo, tá entendendo? Mas a maçonaria, ela mente muito em relação a várias coisas, ela distorce, ela abafa, ela estraga e destrói, tá entendendo? Ela atormenta, ela boicota, entendeu? Se um cantor batizado com o Espírito Santo chega no altar de uma igreja, se tiver um maçom lá, ele vai fazer de tudo para atrapalhar ela. Claro, é inimigo dele. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar aquela pessoa de louvar a Deus, de adorar a Deus. Por quê? Porque ela é batizada com o Espírito Santo. Ele não consegue parar a mente dela com o poder das trevas. É um bruxo. Tem muito bruxo no altar fingindo ser batizado com o Espírito Santo. No altar de todas as igrejas pentecostais tem que haver bruxo batizado com o Espírito Santo. Tá entendendo? Se você for ver, é fácil de encontrar um bruxo desse dentro da igreja. Geralmente ele é puritano, tudo ele reclama, tudo ele vê pecado. Tá entendendo? Gente, tudo ele vê pecado. Irmão, que isso, irmão? Isso é do mal. Tá entendendo? Tem letras de música que não tem pecado. Tá entendendo? Tem danças que não tem pecado, né? Não há problema de dançar, mas você não pode dançar de forma imoral, colocando as pernas no meio das pernas da mulher. A mulher não pode dançar rebolando. A mulher não pode dançar de forma sensual, de forma imoral.
o homem não pode dançar de forma imoral. Mas existem danças, entendeu? Não existe a valsa da meia-noite, só isso que o crente sabe dançar. Nos 15 anos tem que dançar a valsa da meia-noite, só isso. Não é verdade? Pronto, tá entendendo? Mulheres que mostram o fundo da saia, entendeu? Não há necessidade disso, dançar de forma imoral. Mas o crente pode dançar músicas que não tem pecado, músicas sem imoralidade, sem loucura, pode dançar, pode escutar, não tem problema, tá entendendo? Mas a maçonaria sabe disso e começa a te fazer de pateta, tá entendendo? Ela escondeu a verdade por muito tempo, e por muito tempo o Espírito Santo falou e os irmãos começaram a entrar em choque com as pessoas batizadas com o Espírito Santo que sabiam da verdade. Conhecereis a verdade conhecerei a verdade lhes libertará, não é verdade? É verdade, não é verdade? Conhecerei a verdade os libertará, isso mesmo, tá bom? Muito bem, muito bom. Então tá. Então, na mídia, eles batalham de tudo para que tire aquilo que traz conforto para a mente e para o teu coração, para o corpo. Dançar faz bem, mas dançar de forma imoral ou de forma louca não é bom, entendeu? Vamos supor o rock. O rock antigamente era muito bom. Existia música de protesto, músicas com letras de protesto. Aí começou o heavy metal. Pronto, estragou. Basta colocar o diabo, entendeu? Estragou. Não serve mais. Acabou. Não presta mais. Entendeu? Vamos supor, tem umas músicas do grupo Enigma, são ótimas, linda, cheia de paz. Sabe o que fizeram? Colocaram mulheres gemendo. Eles tomaram até um susto, eu soube. Eles tomaram até um susto porque o álbum dele não tem mulher gemendo, é mulher gemendo. Eles colocam com o poder das trevas para estragar. É para estragar. Vocês estão entendendo? Uma vez eu tava criando uma música num aparelho, né, num aplicativo. De repente começou a sair tudo torto, tudo de forma toda desorientada. Por quê? Porque eles mandam uma ordem para as trevas para nada dar certo para ninguém na música. Só se for maçom. Tá entendendo? Gente. Não tem nada de maldição não. Até tu, irmão. Se tu tentar, irmão. Se tu tá falando que tu não tá acreditando, tenta lá, irmão. Tenta fazer alguma coisa com perfeição que tu não vai conseguir não. Entendeu? Coisa que a maçonaria não gosta, só se tu tomar a benção dela. E eu não gosto da maçonaria não. Por mim, não tenho pena não. Não tenho pena de maçom não. Eu não tenho pena de ninguém, não tenho pena nem de criança. Se eles pudessem matar criança, eles matavam mesmo. E tentam mesmo. E morrem. Estou nem aí. Tá legal. Então, na mídia, eles, na mídia brasileira, já alteraram tantas letras de músicas, colocando palavrões, entendeu? Falando palavras vãs. E esses cantores foram ameaçados pela maçonaria para colocar o quê? Erro, coisas erradas na letra da música. Ou senão eles mexem com a mente da pessoa, manipulam e ela começa a escrever coisas que quando ela toma um susto ela já escreveu. Eles só liberam depois que a pessoa gravou. Aí ele toma um susto, aí mostra que eles têm poder das trevas. Que eles vão pegar um cascudo de Deus, mas vão pegar um cascudo de Deus que eu acho pouco. Entendeu? Em relação a muita coisa. Em relação à música lá de fora, né, música internacional, poxa, eles penaram. E pena. Entendeu? Na época dos anos 80 para 90,
né? Apareceram muitas músicas bacanas e tal, cheias de alegria e paz, pois eles fizeram de tudo para parar essas músicas de alegria, entendeu? Então, tá. Aí apareceu outras músicas lá na Europa, como o techno, e o techno aparece com músicas muito, muito legais de se escutar. Pronto, eles começam a batalhar para parar a música, entendeu? Para parar, para estragar com a música, entendeu? Por quê? Porque eles têm uma maldição, entendeu? Para não gostar de nada daquilo que Deus criou. Estão entendendo? Não se deve usar, escutar música, um som alto. Não, não se deve. Música baixinho, som ambiente, dentro do seu quarto, ou no fone de ouvido. Legal, pronto, não tem problema. Amém? Não tenha medo de Satanás. Satanás é derrotado, né? Todos esses bruxos são um bando de derrotados. Entendeu? São burro, burro, burro que abre mão da eternidade. Tá legal? Tá legal. Então tá. Então, existe esse problema na mídia, entendeu? Em relação à música. Tem uma música chamada My Mistake, certo? Dos Folhas. Eles alteraram as letras da música desse grupo, né? E o homem canta, né? De forma que ele, de forma muito bruta, né, matou a esposa dele na música. E a música, quem escuta aqui em Belém do Pará pensa que é uma música romântica, é uma melodia muito bonita, mas quem sabe inglês, eu fui ver a letra da música só fala o quê? Fala em assassinato, tá entendendo? Eu achei incrível, então eu fiquei lendo assim a letra. Eu digo, égua, então quer dizer que eles estragaram com a melodia, aliás, com a música, porque a melodia é linda, 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 linda. Você está entendendo? Gente, existe isso. Tá entendendo? Já os clipes das músicas, os vídeos, eles colocam alguma coisa que não tem nada a ver com a música. Entendeu? Colocam alguma imoralidade, tá entendendo? Alguém fumando, alguém de chapéu maçom, tá? Toda vez tem que ter alguém com chapéu maçom para poder dar tudo certo, entendeu? Tem que ter alguém fumando, alguém brigando, alguém fazendo uma imoralidade, algum erro no vídeo, entendeu? Isso que os artistas já tomaram um susto sobre isso. Tem uma música internacional que ela fala sobre Jesus Cristo, que fala sobre a violência na guerra, sobre a violência entre homens e sobre violência contra a mulher. Mas colocaram uma mulher fazendo striptease no vídeo. Estragou. O grupo lá não gostou. E disseram, ei rapaz, tu vai colocar essa mulher aí, não tem nada a ver. Deixa aí. Eu soube disso. Entendeu? Quer dizer, estragou o vídeo. Tá entendendo? E muitos outros. Vocês se lembram da MTV que tinha no Brasil? Que fala muito sobre vários tipos de estilo de música. Vários tipos de estilo de música. Legal, né? Era muito bacana, muito bacana. Tinha música que estava com isso. Só imoralidade. Outras só violência. Não queria. Mas tinha música que era sadia. Letra sadia. E era legal de ver o clipe. Aí começou os louvores a Deus. Na MTV, quando começou os louvores a Deus, a maçonaria fez de tudo para estragar com a MTV e estragou com a MTV Brasil. Entendeu? Mas aí estragou na cara de pau. Entendeu? Chega a dar raiva. Por quê? Porque a música, ela traz vida para o ser humano. Não é só a música evangélica. Não é só a música mundana, né? Também que traz vida. Realmente existe a música de adoração, né? E é muito bom escutar música de adoração, para você ficar em paz com o teu Deus, né? Mas eles são cara de pau. Tudo aquilo que é relacionado a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo,
Eles estragam. Pode fazer uma pesquisa na internet por que acabou a MTV, né? Faça uma pesquisa por que apareceu, qual foram os clipes que apareceram na MTV e veja quais são as últimas músicas tocadas lá. Música evangélica, clipes evangélicos. Bora acabar com a MTV. Tá entendendo? Então, a maçonaria, ela não gosta de nada seja fiel, entendeu? A verdade e a Deus. Deus também é verdade. Tá entendendo? Dele emana a verdade. Tá entendendo? Então tá. Então tem uma situação, né, que na música atual, as pessoas quase não percebem, mas aquele que não cantar, né, de forma a ter como é que se diz, a autorização da maçonaria, Deus te livre, ele faz de tudo com o poder das trevas para estragar a música daquele cantor. Entendeu? Gente, é muito chato. Não sei se vocês já viram cantores evangélicos que no final da música começa a sair tudo errado. No final da música, o cantor fala uma outra coisa. Não é verdade? Não sei se vocês já ouviram isso. Por quê? Porque eles percebem que aquele lá não gosta da maçonaria. Então eles foram contra ele. Tá entendendo? Mas um batizado com o Espírito Santo, eu duvido se no final tu consegues destruir a música. Tá entendendo? Deus te livre, Deus te livre. Tá legal. Então existem situações também na mídia em relação a filmes. Tá entendendo? Depois eu vou falar sobre notícias. Tá bom? Tá legal. Filmes. Bom, eu gostava muito de ver filmes de aventura, entendeu? E gosto de ver filmes de aventura, filmes de ação, né? Eu parei mais de ver porque tem muita violência, violência extrema, demais, eu não gosto, eu gosto de ver mais mesmo aventura, né? E gosto de ver drama, que chamam de drama, né? Eu gosto de ver casos de verdade, de drama, gosto de ver muitos filmes cristãos, que eles chamam agora filme gospel. Gente, esse negócio de gospel, isso foi inventado pela maçonaria. Essa palavra gospel não existe para Deus, tá bom? Todo batizado com o Espírito Santo sabe que esse negócio de gospel, essa palavra foi inventada, tá entendendo? Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Gospel, não tem nada a ver, eles gostam de inventar coisa, não é verdade? Me perdoe, tá, irmão? Me perdoe. Mas você que é batizado com o Espírito Santo sabe que eu estou falando a verdade, tá bom? Então tá. Então os filmes atuais, vamos supor histórias em quadrinho, eles não deixam seguir o quê? A verdadeira história, entendeu? Vamos supor do Super-Homem, a verdadeira história, né, dos X-Men, a verdadeira história do Batman. O Batman, ele não é todo de preto. Tá entendendo? O Batman não era todo de preto. Ele não vestia o uniforme preto. Mas a maçonaria ama preto. Preto e branco. Entendeu? O Super-Homem. E o Batman, ele não era tão violento como tá agora. Não era violento. Ele era um detetive. Aí coloca o quê? Violência extrema. Tá entendendo? Violência extrema. Se você for ver o filme do Batman, existe filme do Batman que não tem violência extrema. Você vai perceber isso. Onde tem muito sangue, muito quebrar, rasgar, quebrar o braço, entendeu? Muita bala, muito sangue. Não serve. Cortar a cabeça da pessoa não serve. Não serve. Esse filme não serve para você ver. Entendeu? Do Super-Homem. O Super-Homem, ele há muito tempo eles querem acabar com esse filme do Super-Homem, esse personagem. Por quê? Porque o Super-Homem, ele é um personagem que é de boas atitudes e bons costumes. Vocês estão entendendo? Boas atitudes e bons costumes. Então eles começam a atrapalhar
a história do super-homem. Tá entendendo? Começa a trazer violência extrema. Super-homem não sangra, aí já começa a sangrar. Apareceu uma cena agora do último filme agora que vai estrear nos cinemas. Ele vomitando sangue, cuspindo sangue. Mas que coisa é essa? Aí coloca um cachorro lá. E ele, na história do super-homem não existe cachorro, super cachorro não existe. Entendeu? É para estragar, para estragar. Essa é a sociedade maçom. Tá entendendo? Gente. Veste o super-homem de preto. Já tem filme do super-homem todo vestido de preto, de barba grande, maçom. Entendeu? Existe. Claro que sim. Claro que sim. Tentaram acabar com esse herói e não consegue acabar com o herói. Por quê? Porque ele tem que mostrar ser íntegro e honesto e não racista. Entendeu? O super-homem é íntegro, honesto e não racista. Entendeu? É isso aí. Nos X-Men. Cada X-Men tem o seu uniforme colorido. Tudo bem, super-herói e tal. Ninguém usa isso, mas é só uma brincadeira para criança, para adolescente. Você que já foi adolescente sabe o que é isso. Deixa a gente se divertir. Tá, tudo bem. Aí eles pegam, fazem todos os X-Men ficar todo mundo de preto. Entendeu? Aí começa a colocar muita violência extrema. Entendeu? E coloca imoralidade se puder. Tá entendendo? Não pode ser fiel à revista em quadrinho. Tá entendendo? Agora vocês viram na cara de pau? Quem conhece o Quarteto Fantástico, vai ter um filme agora que vai estrear, que quando apareceu o outro, todo tempo estão refazendo o filme do Quarteto Fantástico. Já fizeram 3 vezes o mesmo filme, refazendo todo o tempo. Porque a maçonaria não gosta deles. Não pode ser fiel. E lá em Hollywood há uma briga para serem fiéis à história em quadrinho. Entendeu? Mas que tem a ver Deus com isso? Deus, ele influenciava e influencia nas histórias em quadrinho. Por quê? Porque existem atitudes nobres. Entendeu? Porém, a maçonaria colocou imoralidade e violência nas histórias em quadrinho e loucura. Tá entendendo? Gente. Se a maçonaria puder acabar com todas as revistas em quadrinho, ela acaba porque ela não gosta de adolescentes, ela não gosta de crianças, porque são muito protegidas por Deus. Tá entendendo? Gente. Não tem jeito, né? Tem, daqui a pouco vocês vão ver o que eu vou falar, tá bom? Daqui a pouco. Tá legal. Então, eles pegam e começam a destruir toda a mídia. E colocaram agora, não é mais o surfista prateado, é a surfista, é a mulher prateada. A mulher surfista prateada. Tá entendendo? Vocês perceberam isso? Estão estragando com o cinema. Colocaram, depois disso, já vai aparecer o cachorro do surfista prateado. Por quê? Não é para ser fiel a nada. Na mídia, não é para ser fiel a nada. A verdade não pode aparecer. Em nada, ele não quer saber de nada. Não pode aparecer verdade em nada. Não pode ser fiel àquilo que é verdade. Tá entendendo? A maçonaria não gosta, ela vive da mentira. Entenderam? Certo. Então tem situações que vão aparecer, né, na mídia, que vocês vão se espantar quando os anjos do Apocalipse, junto com o arcanjo Miguel, expor para vocês tudo aquilo que estava em oculto, que a maçonaria escondeu de vocês. Tá entendendo? Eu vou falar agora, no caso vamos supor, da mídia, aliás, da notícia. Eles inventam até notícias fora do comum. Tá entendendo? E metem medo na reportagem. Deus te livre, se a reportagem chegar lá para falar em relação a um assunto que vai contra a maçonaria, eles não aceitam. Ameaçam de morte e mostram o poder das trevas. Entendeu? E ainda tem repórter que está envolvido com a maçonaria,
que bate palma para isso. Satânico. Cuidado. Tá entendendo? Ele tem uma maldição. Eles chamam de lema? Não, é uma maldição. Entendeu? Destruir tudo aquilo que é relacionado a Deus. Tá entendendo? Ele não gosta de nada. Porém, já está chegando a hora da prestação de contas com Deus. O dia do Senhor. Aqui, o irmão que lê, que vê esse vídeo, veja lá em Isaías 24. Já vai se cumprir Isaías 24. Entendeu? Gente, o negócio vai pegar. Tá bom? E é isso aí. Tem situações na vida que a gente nem dá trela, né? Deixa pra lá. Não, irmão. Não, negativo. Eles estão anarquizando todo o globo com várias situações. Entendeu? Há notícias que as emissoras não podem passar. Se passar, Deus te livre. São capazes até de queimar a antena da emissora. Aí vive refém. Tá entendendo? Sempre tem que ter uma imoralidade na emissora. Seja em novela, entendeu? Seja em programa de auditório, tem que ter uma imoralidade. E sempre tem que ter aqueles que batem palma, né, para a maçonaria. Tá entendendo? Gente. Mas nunca gostam que batam palma para o Espírito Santo e nem para Jesus Cristo de forma verdadeira. Não existe isso. Não existe. Senão eles acabam com o programa. Tá entendendo? Não gosto nada colorido, nada. Eles não gostam de programas infantis. Eles não gostam. Eles acabaram com tudo quanto foi programa infantil. Acabaram. Tá entendendo? Por que eles não gostam do Chaves e do Chapolin? Porque lá não tem imoralidade, não tem violência extrema, não tem loucura. Eles não gostam. Tá entendendo? Deus te livre. Tá entendendo? Então tá. Existem situações na mídia que eles manipulam a mente do artista e joga um contra o outro para fazer o outro dar tapa na cara do outro na frente das câmeras. Entendeu? Fazem artistas que são famosos, que as pessoas pensam que ele até é homossexual, ele não é. É porque ele não gosta da maçonaria e respeita Cristo. Entendeu? E ao Espírito Santo. E eles fazem de tudo para atormentar ele. Porém, muitas vezes esse artista ainda não conseguiu buscar o batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Para ele parar de ser atormentado. Tá entendendo? Existe uma solução. Amém, irmão? Certo. Então tá. Então existe isso na mídia. Amém, irmãos? Existem várias situações no globo, né? Que Deus brevemente vai se manifestar. Entenderam? Brevemente, Deus trará grande paz para o globo. Todo irmão pentecostal já ouviu falar da grande tribulação, não é verdade? Existe uma teoria de que a igreja não iria passar pela grande tribulação, não é verdade? E existe outra teoria que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação, entendeu? Bom, o que Deus revelou para mim, o Deus de Israel, que ele mudou o tempo. Houve já uma conclusão da vinda de Jesus Cristo, ele voltou atrás, devido a uma situação que aconteceu, está lá na minha playlist, você pode ver, tá bom? Então, houve um outro tempo criado por Deus, tá entendendo? Então a igreja não ia passar pela grande tribulação, ia ser arrebatado. Agora vai passar sim, pela grande tribulação. Aonde é que está escrito isso? Lá em Daniel 12, entendeu? Jesus Cristo fala lá: naqueles dias de angústia enviarei Miguel,
para salvar o meu povo. Entendeu? O que é angústia? Se você pegar angústia e digitar no dicionário, na internet, vai aparecer tribulação. Angústia, tribulação. É a grande tribulação, gente. Vão aparecer os demônios, entendeu? Vão aparecer os anjos? Vão, mas também vão aparecer os demônios, tá entendendo? Mas antes disso, vai aparecer pessoas vindas do céu, entendeu? Para dar testemunho, né? Sobre o batismo com o Espírito Santo, tá entendendo? Muita gente vai descer do céu, muita gente que são amigos de Deus, entendeu? Se prepare, vai aparecer o surreal na tua frente. Você vai ver o seu parente, né? Ressuscitado, né? Aliás, veio do céu e veio para honrar o Deus dele. Amém? Certo. Então tá. Então, devido a aparecer também os anjos, né? Também vai aparecer os demônios. Todo cristão sabe como são os demônios. Não é flor que se cheire, não é verdade? Mas o que o Deus de Israel revelou para mim, que os demônios, eles não são anjos. Não são anjos. A Bíblia, ela foi alterada. Ninguém comenta isso. Mas a Bíblia foi alterada. A verdadeira história em relação aos demônios está na Bíblia de Lutero, que foi destruída pelo nazismo. Tá entendendo? O que são os demônios? São pensamentos materializados. Entendeu? Então tá. Então vai aparecer muito demônio. Ixi, mais de 1 trilhão de demônios. Mas também vai aparecer mais de 700 trilhões de anjos vão aparecer. Mas para salvar só aqueles que são cristãos, que não têm pecado. Entendeu? Principalmente os batizados com o Espírito Santo. Agora, aqueles que têm pecados, o anjo não vai poder salvar. O poder de Deus não vai aceitar. Por quê? Muitas vezes debocharam do batismo com o Espírito Santo. Debocharam da pessoa de Jesus Cristo. Debocharam da pessoa do Espírito Santo e do Deus de Israel. Tá bom? E é isso. Desde já eu agradeço a todos. Né? Eu tinha mais coisas para falar, né, em relação à mídia. Né? Uma coisa que eu vou falar rapidinho aqui, está acabando aqui, está tendo o pôr do sol. Né? Aquele personagem Goku, né, que é o Dragon Ball Z, aquele desenho foi feito por Deus. No início, ele é ótimo, né? Não tem violência extrema e não tem loucura e nem moralidade. Depois que passou um tempo já no desenho do Goku, a maçonaria, que soube que o desenho era de Deus, que Deus fez, ele estragou, entendeu? A maçonaria estragou tudinho o Goku. Agora ele tem uma cara, parece de macumbeiro. É verdade, uma cara parece que está endemoniado. A maçonaria colocou o M dela bem aqui na testa do Goku e do Vegeta para mostrar que foi ela mesmo que colocou violência, entendeu? Colocou até 666 lá para mostrar para nem o evangélico ver. Tá entendendo? Tá aí, estragou o desenho. Tá entendendo? Mas Deus fez o desenho do Goku lá no céu para as outras crianças. Tá lá o Dragon Ball Z. Entendeu? Inventaram que o dragão é amigo do Goku. Que amigo, rapaz? Ele é mentiroso. O dragão mente para o Goku. Ele não é amigo. Entendeu? Quem vê isso sabe. Entendeu? Mas Deus, ele se manifestou nesse desenho. Tem coisas ali que é do céu. Tá entendendo? Tem coisas que é do céu lá. É esse o segredo de Deus. Tá bom? Desde já eu agradeço a todos que está escurecendo aqui rapidinho, tá? O pôr do sol. Desde já eu agradeço a todos. Fique com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com o Deus de Israel. Eu agradeço a todos. Sucesso eterno para todos, tá bom?
Até mais, gente!